dizer da minha alegria de estar com vocês. Para esta conversa, na verdade, como se trata de um estudo do Evangelho, né, de um trabalho interno, eu prefiro mais conversar, fazer um esforço de diálogo, para que o ensinamento ele nos penetre realmente e sirva de elemento orientador para a condução dentro da vida. O tema que Alberto nos propôs foi o tema ódio, e ele nos mandou um texto, né, que está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um texto, né, que é comentado pelo espírito chamado Fénelon. Né? Fénelon foi um cidadão, um educador francês, né, que viveu no século XVII, início de XVIII. Ele viveu entre 1650 e 1715. Era um católico fervoroso, educador, uma pessoa muito ilustre na França. Aí, em 1864, ele aparece no Evangelho comentando uma mensagem. Né? A primeira informação, né? É um comentário de um cidadão, né, que já morreu. Ou seja, é um comentário de um espírito, de alguém que você, nesse momento, naquele momento, não vai encontrar ele com identidade no mundo encarnado. Então, aí já vem uma primeira, né, informação que a gente tem que raciocinar, né, que é da imortalidade. Que essa compreensão da imortalidade ela é fundamental para uma postura assim adequada, né, otimista e consequente no mundo de hoje. O Evangelho no Espiritismo, olha como Kardec didaticamente o organizou. Ele pega o texto evangélico, você lê o texto evangélico, depois ele, Kardec, comenta o texto, depois ele pede aos espíritos que comentem. Olha a didática, né? Ele pega o texto, o texto de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, ele dá a opinião dele sobre o texto, depois ele coloca a opinião de espíritos variados sobre a mesma temática. Então, observe a lógica, a didática, a pedagogia de Kardec, que ela é extraordinária. Por quê? Porque é uma explosão, né, do livro Síntese. Quer dizer, o Espiritismo surge em 1857, com o livro Os Espíritos, que é um livro que tem 4 partes. Né? Uma das partes, a terceira parte, Leis Morais, ele explode, se amplia no Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec, já na introdução, diz o seguinte, olha, o Evangelho, e quando ele fala Evangelho, ele está focado muito aí, né, muito mais no Novo Testamento, né, a partir dos escritos de Lucas, de Mateus, de Marcos e de João. Ele tem muitas coisas, tem os milagres, as predições, os fatos da vida do Cristo que gerou os dogmas das igrejas, e tem ensino oral, diz, olha, esse Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo? Evangelho na visão espírita. E ele pegou, pessoal, apenas o ensino moral. Disse, eu vou pegar aqui, vou colocar neste livro apenas o ensino moral. Por quê? Qualquer pessoa, de qualquer religião, ou sem religião, que pegue esse livro e estudá-lo e tentar aplicar em sua vida, tende a tornar-se uma pessoa do bem, um cidadão construtor de um mundo melhor, um agente de transformações para melhor. Então, ele diz, bem, o que importa é isso. Não importa se ele é judeu, católico, protestante, é evangélico, é budista, do candomblé, da umbanda, não importa. Se é ateu, é agnóstico, não importa. Se esta criatura pegar este livro e lê-lo, tentar refletir sobre o conteúdo moral e tentar aplicar em sua vida, qual vida? De relação na família, no trabalho, na comunidade, nas ações que empreende, nos valores, nos sonhos, ele vai certamente agregar valor ao seu intento evolutivo, ou seja, ele vai ampliar a capacidade de compreender o mundo e viver em mais harmonia num mundo que
em função do seu estado espiritual. Nós estamos num mundo ainda atrasado, né? Segundo o Espírito, existem 5 tipos de mundo, é o modelo didático que eles colocaram. Tem o primitivo, depois vem o nosso, que é para expiações, depois vem a regeneração, depois vem os mundos ditosos, celestiais, divinos. Ou seja, então é como se nós estivéssemos no nível 2, ainda tem para avançar o 3, o 4 e 5, para chegar ao nível de espírito puro, depois aí começa outro ciclo. Ou seja, nós temos uma frente aí fantástica. Isso é muito agradável, muito bom de se saber disso, porque a gente fica bastante otimista. Otimista para quê? Para enfrentar os desafios da vida. Só que nós estamos vindo lá do primitivismo, né? Nós saímos do primitivismo, estamos na prova de expiações, avançando para regeneração. Então, está no mundo de transição. Por isso que você pode encontrar na mesma cidade, né, no mesmo espaço físico, um anjo e um demônio, ou seja, um indivíduo que é capaz de dar a vida pelo outro, e outro que é capaz de tirar do outro porque é de R$ 10, porque é de uma discussão boa, porque é de um desconforto. Então, por que isso? Porque é uma mistura onde existem, neste ambiente, todo o tipo de caráter, todos indivíduos dos mais variados níveis evolutivos. Por isso que o nosso mundo é um mundo de transição, ele está nesse estado assim, de agitação, seja de tudo. Por quê? Porque há muita diversidade. Bem, e é nesse processo que nós vamos amadurecendo para chegar no nível de maturidade que nos permita libertarmos de sentimentos que são nocivos a nós mesmos, do ponto de vista da estrutura física do corpo, como espiritualmente. Estou falando do tema do trabalho de hoje, proposto pelo Alberto, do ódio. E aí nós podemos pensar juntos, olha, o que é que leva uma pessoa a sentir ódio do outro? Ódio pode ser também raiva, são sinônimos, muito parecidos os comportamentos. O que é que leva? Mil variáveis. Mil variáveis. Por exemplo, né, eu posso ficar com raiva do outro, porque o outro disse uma coisa que eu não queria ouvir. Me deu um epíteto, um apelido, me xingou, me traiu, fez um negócio comigo e não comprou de mim alguma coisa de mim e não pagou, né? E aí eu começo a sentir raiva, né? Sentir ódio, desejo de vingança. Isso de maneira muito mais direta e vários outros, mas são milhares de motivos, né? Eu posso sentir raiva de outro, porque, por exemplo, eu posso sentir raiva do outro, porque o outro pensa diferente do que eu penso. Porque o outro torce por um time, eu torço por outro. Porque o outro é de um partido político, eu sou de outro. Porque o outro é de uma religião, eu sou de outra. Porque o outro é de uma coisa, eu sou de outra. Ou seja, então, a imaturidade, né? A ignorância e o primarismo nos leva a alimentar esse tipo de sentimento que é característico de espírito atrasado. E já que nós estamos aqui, 4, 8, 16, 20, 24 pessoas, com o propósito de avançar espiritualmente, de aprender a lidar com nós mesmos e com o outro, no esforço de sermos capazes de caminhar pela vida com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais paz interior, nós vamos observar que o Evangelho, que contém as diretrizes do Cristo para uma vida saudável, é uma grande ferramenta. Bem, mas como ferramenta, só vai servir se for usada. Eu posso ter uma ferramenta bastante competente, bastante capaz, eficaz em minha casa e não usá-la. Se eu não a uso, ela vai se enferrujar, vai ficar improdutiva, não vai ter função. Então, o evangelho ele vai ser útil se eu mergulhar nele, buscar
aprender o seu conteúdo Oi, Paula. e empreender, Paula? e empreender o esforço de vivência de acordo com esses parâmetros. Isso vai, e o espiritismo vem como o espiritismo é seguramente uma ferramenta bastante eficaz, capaz de nos auxiliar a nos libertar de sentimentos que não nos agrada, mas muitas vezes ainda percebemos que somos possuídos dele. Como isso? Olha, o que é que nós somos? Nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós aqui estamos, e os que não estão, fomos criados simples e ignorantes. Simples em conhecimento, ignorantes das verdades que compõem a vida. E estagiamos com um princípio inteligente pelos reinos primários, mineral, vegetal, animal, até chegar ao nível de assim, digamos, de individuação, onde a gente passa a ser espírito, né, com capacidade de pensar, de livre pensamento contínuo, porque o animal tem pensamento fragmentado, então o pensamento nosso já é contínuo. Nós começamos a ter senso moral e passamos a ter anseios de espiritualidade, na visão de que você, como se você viesse do Criador, né? E evoluísse para voltar ao Criador. É como se o Criador, que é Deus, fosse origem, causa, né? E destino de nós todos. Bem, estamos no processo. Nesse processo, nós convivemos com outras pessoas. Na família e fora da família. E conhecemos também no Espiritismo uma lei natural que muita gente ainda desconhece, chamada reencarnação, que diz, olha, eu, Luciano Crispim, já estou aqui, já tive outros corpos, outros nomes, e terei outros corpos e outros nomes ainda. Então, eu estou no corpo, no momento, ocupando o corpo, razoavelmente, com uma personalidade, com um propósito, tendo uma experiência transitória. E todas as outras pessoas estão no mesmo processo que eu estou. Só que, apesar de sermos criados simples e ignorantes, estamos vivendo momentos diferentes. Então, eu, Luciano, nesse momento, não sou igual a Alberto. Não sou igual a Jacira, a Virgínia, a João Arcanjo, a Lídia. Observe. Por que eu não sou igual? Nenhum de nós é igual ao outro. Porque estamos em momentos diferentes do processo evolutivo. Ao compreendermos isso, vamos trabalhando para perder o anseio de querer que o outro faça o que nós fazemos, haja como nós agimos, se comporte como nós nos comportamos, porque o outro não é igual a gente. Aí a gente começa a desenvolvendo o espírito de compreensão, entendimento do estágio em que o outro se encontra. Daí, em função do estágio em que o outro se encontra, o outro vai agir da maneira que ele consegue agir no nível dele. Olha, e aí a gente pode dar uma imagem, né? Uma imagem para a gente ir amadurecer. Imaginemos que uma criança muito pequenininha, lá de 2 anos, né? Pega no chão uma pedrinha, uma pedra, uma bola de gude, uma pedra no chão, é muito comum no interior, né? Pessoas de Cabo Sul, tá? Hoje não está asfaltado, mas antigamente é tudo calçado, é chão, pedra. Pega uma pedrinha e joga, né? Joga a pedrinha, né? E pega em seu rosto, bate sua testa, né? Uma pedrinha afiada, rasgou, né? Sangrou, né? Aí você vê o sangue escorrendo. Aí eu pergunto a vocês aqui, algum de nós aqui, né? Vai pegar, vai se abaixar, pegar a pedra e atirar na criança? Claro que não, Luciano. Por quê? Porque é uma criança. Olha,
A criança, por que é criança? Porque não tem informação ainda, não tem conhecimento, é ainda ignorante. Olha, que se fosse adulto e já tivesse esta compreensão, saberia que existe no universo uma lei de ação e reação, uma lei de causa e efeito, que diz o seguinte, olha, tudo que eu construo me pertence. Então, se eu atiro uma pedra em você, ela volta para mim. Ela pode não voltar em forma de pedra, mas voltar porque faz parte das minhas construções. Na hora que eu aprendo isso, eu vou aos pouquinhos me elaborando para não atirar mais pedra, atirar o quê? Atirar flores, para que voltem perfumes. Aí eu passo aí desenvolvendo a capacidade do que chamamos de capacidade de amar. Aí entra o respeito, a consideração, a tolerância, o perdão. Olha, o perdão, que é assim, um acerenamento ao ódio. Imagine que alguém me agrida, né? A me agrida, e eu já consiga compreender que eu sou ignorante, não sabe o que está fazendo. Aí eu me trabalho para não me ofender. Digo, bem, essa pessoa me agrediu, é uma criança, é um infanto, não sabe o que está fazendo, não tem por que me ofender. Ora, se eu não me ofendo, eu não vou precisar fazer o esforço de perdoar. Eu não vou precisar gastar energia para perdoar, com todas as suas implicações, porque eu consegui não me ofender. Aí eu passo a viver mais serenamente. Eu passo a ser cada vez mais dono de mim mesmo. Ou seja, eu passo a ser capaz de não autorizar ninguém a me ofender. Dizer, a única pessoa capaz de me ofender sou eu mesmo. Então, eu não vou me permitir ser ofendido ou ser manipulado por alguém. Por quê? Na hora que qualquer pessoa me faz algo e eu me ofendo, eu estou autorizando aquela pessoa a me ofender. Ou seja, eu estou me permitindo ser manipulado pelo outro. E o outro, percebendo isso, sempre que quiser me agredir, ok, usar o mesmo mecanismo, porque ele sabe, se eu fizer isso, Luciano vai se ofender. Como eu quero que ele se ofenda, eu vou fazer isso. E eu caio na armadilha. Eu passo a ser manipulado. Isso acontece quando eu sou ignorante das leis que regem a vida. Eu estou desatento. Então, o Espiritismo vem nos auxiliar a esse entendimento, a essa compreensão, para que eu possa, então, usar a informação do conhecimento para me transformando num processo homeopático. É lento, dificilmente algum de nós vai dar salto na evolução, né? Nós vamos caminhar lentamente numa superação de assim, para e passo, lentamente, vagarosamente, eu vou me superando, até chegar a um nível de tamanha serenidade que eu surpreendo todo o meu entorno. Por quê? O meu entorno, pessoal, é o meio ambiente. É a sociedade onde eu convivo, que é predominantemente primária. O que é que as pessoas, de modo geral, buscam na vida? Né? É dinheiro, posição, poder, né? E muitas vezes, quer dizer, é opressão, domínio sobre o outro. Esse é o nível. Na hora que você começa a ter posicionamento diferente, você vai levar vai criar um grande problema, né? Você vai ser um subversivo. Você vai contrariar o modelo predominante.
o modo como as pessoas vivem. E você vai precisar estar se preparando para receber flechadas e não se ofender. Observe que falar dos nossos sentimentos é um desafio, por quê? Porque todos nós, de alguma forma ou de outra, já passamos, alguns mais intensamente, outros menos intensamente, pelo sentimento de raiva, né? De amor próprio ferido, de orgulho machucado. Não, mas não é possível. Aquela criatura falou isso de mim, ela não é possível. Eu não sou isso. E não, ela que ela eu sou muito bonzinho, mas não pisa em meu pé. E aí a gente começa a usar uma série de mecanismos, né, distantes da orientação do evangelho para, assim, agir, reagir nesse universo. Aí nós vamos dar uma respirada e dizer, bem, eu tenho uma visão, né? Tentei dar uma visão para meu esforço aqui, no sentido da gente de algo que seja prático, operacional. E aí minha pergunta, tá aí, Luciano, como é que a gente faz para ir trabalhando? Primeiro, a gente tem que vir e compreendendo algumas coisas. Vamos lá. Em primeiro lugar, olha, nós somos espíritos. Na concepção espírita, existe Deus, Deus é princípio básico do espiritismo. Deus como causa primária. Então, todos nós fomos criados por Deus. Em sendo criados por Deus, temos em nós o gene da divindade, ou seja, a perfeição já está em nós em estado latente e potencial. Vou tentar dar um exemplo, tá? Bem, na pedra, todo mundo quase tem mangueira no quintal. Lá para onde na minha região, que não falta é mangueira. Cabo Sul, Arari, Banheiro, o que não falta é manga. Pois bem, imaginemos agora que eu esteja aqui na mão, não estou, porque aqui até tem manga, mas não vou lá na cozinha pegar, tá? Com um caroço de manga e digo, ó, pessoal, eu estou na mão com um caroço de manga e digo, ó, eu estou na mão com uma mangueira que dá frutos dulcíssimos, ou seja, que dá frutos bastante doces. Estou na mão com o caroço de manga. Aí eu pergunto, verdade ou mentira? Verdade, meus anjos. A mangueira está contida no caroço de manga. O que é que aquele caroço de manga precisa para colocar para fora a mangueira que está dentro dele? Um terreno adequado, adubo, água e ar. Então, se eu der as condições ideais, ele vai explodir, ele vai expressar o que já está ali. Assim somos nós. Né? Nós somos nós estamos no aparente caroço de manga que contém a mangueira, ou seja, nós temos dentro de nós o gene da divindade. E no processo de educação, nós vamos aos pouquinhos exteriorizando essa condição que é natural nossa. Lembra do Evangelho? Brilhe a vossa luz. Olha, só pode brilhar o que está ali. Quer dizer, eu só vou poder brilhar a minha luz porque eu tenho a luz. E se o Cristo é o mestre, né, e sabe o que ele fala só pode ser verdade. Porque se não for, não é mestre. Ora, então se ele disse para eu brilhar a minha luz, eu tenho luz. À proporção que eu vou expandindo a luz, não há espaço dentro de mim para trevas. E o ódio é uma característica de atraso. Atraso é a ausência de que é treva, a ausência de luz. Então eu vou me trabalhando para ir me libertando. É um processo lento
e desafiando. Muito bem, outros, o José está brilhando, parece que gostei, né? Gostei, José. Então, observe, você vai nesse processo treinando para ficar calado, para não estar explodir, para contar até 10, para botar um copo de água na boca antes de falar o que deu vontade, se percebe que é bom não falar. Aí você vai fazendo pequeno, olhando, dizendo, peraí, e se fosse um espírito superior, um Bezerra de Menezes, um Emmanuel, um Chico Xavier, não vou nem pensar no Cristo, que já é o maior de todos. Como é que ele agiria, reagiria? Ele faria como nesse negócio? Porque às vezes às vezes você diz, eu não sinto ódio, eu não quero que ninguém morra, mas você pode lá dentro ter um sentimento de mágoa, porque ele mexeu numa ferida, ele disse o que você talvez precisasse ouvir, mas não suporta ouvir, ou seja, você precisa ouvir para o seu crescimento, mas você não suporta ouvir. Você sabe que o outro tem razão, mas você não admite que o outro lhe diga o que você mesmo tem dificuldade e vergonha de se auto-perceber. Olha o desafio. Aí gera o quê? Os atritos, as raivas, os ódios, o sentimento de mágoas, expresso ou velado. Não, mas eu não estou mais no nível, não estou mais no nível de querer matar alguém, de querer, não tá. Mas dá uma mergulhada para dentro, né? E se pergunta, peraí, né? Em função do conhecimento que eu já tenho, né? Dá para eu mudar um pouquinho esse meu olhar? Dá para eu transformar um pouquinho? Ser um pouquinho mais tolerante com aquela pessoa que muitas vezes Deus colocou em nosso caminho para testar a nossa paciência. Pensem nisso, pessoal. Deus às vezes coloca em nossos caminhos pessoas para testar a nossa paciência. O que prova? Prova é você demonstrar que já sabe aquilo que você pensa que sabe. Olha, então, na família tem um barato, né? Não, ninguém odeia, não. Mas não odeia do ponto de vista de querer matar. Mas imagine as coisinhas. Aí vamos pensar, peraí. Voltando à tese anterior, olha. Deus me criou leis para o meu progresso, é justo e bom. E me colocou nesta família. Meus anjos, não existe família melhor no mundo para você. A melhor é a sua, que é a mais adequada ao seu atual momento evolutivo. Ou é assim, ou esqueça Deus. Ou Deus não é justo e bom. Porque sendo justo e bom, só lhe colocaria no ambiente mais necessário em função do seu atual nível evolutivo, com desafios que você tem todas as ferramentas para superar e crescer. Você tem que trabalhar essa autoestima e dizer, bem, eu sou filho de Deus. Se Deus colocou esta criatura em minha vida para me testar, eu vou vencer. Eu vou me trabalhar. Eu vou fazer o exercício da humildade. Humildade, pessoal, é uma virtude raríssima, muito falada, mas muito pouco exercida. Muito pouco exercida. O espírito Amélia Rodrigues, nosso conterrâneo, né? Porque antigamente a Amélia Rodrigues começa a dar mais, mas realmente era um mundo naquele tempo, né? Ela disse, Amélia Rodrigues, no livro, principalmente Jesus, ela disse o seguinte, olha, ela diz, os caminhos de Jesus
são pavimentados pela humildade e pelo sacrifício, meus amores. Já vou terminar para partir para o diálogo. Sacrifício de quê? Da vaidade, do orgulho, da intolerância, do egoísmo, do apego a bens materiais, a pessoas, a valores transitórios, a ideias. Então, a gente tem que refletir sobre essa simples mensagem da benfeitora. Humildade. Para quê? Para reconhecer que o outro está fazendo. Se você hoje já percebe que não faz, já fez. E quando você compreende que já fez, você vai ser mais tolerante com quem faz. Isso quando você também não faz. Às vezes achando que já não faz. Porque às vezes a gente pensa que a gente às vezes pensa que é o que não é ainda. É outro desafio enorme, né? É você pensar que já é. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo, um curso numa empresa, né? E a professora foi uma aula de comer na mesa. Então, ela ensinou como é que se almoça, como é que faz a entrada, como é que bota os garfos. E aí depois vem a aula prática. Né? Na aula prática, aí depois da prática, ela disse, Luciano, eu esperava muito mais de você. Olha a mensagem. Né? A expectativa, às vezes, é maior do que as nossas possibilidades. Nós temos que ter a humildade de compreender e crescendo com isso. Que é isso que torna, pessoal, o ensino valioso. O processo rico, a aprendizagem real. Observe, pelo que eu estou entendendo, esse trabalho de vocês aí na Pedra ocorre, não sei se semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, eu sei, mas é um estudo do Evangelho. Meus amores, quaisquer estudos só faz sentido qualquer se eles oferecer subsídio, ferramenta, instrumental para uso diário. Né? O que é que Alberto falou, leu, tal, o que é que vai servir para resolver o meu problema na minha casa, no meu local de trabalho, na minha comunidade. Porque o espiritual, na verdade, é aqui, não é lá. O espiritual é aqui. Nós somos espíritos, Kardec disse, nós somos alma, segundo ele, alma é o espírito encarnado. Ele chamou de alma o encarnado, desencarnado espírito. Envolto de nuvem de espírito o tempo todo. Então, o espiritual e o físico convivem em todo instante. Não, vou dormir daqui a pouco, vou dormir. O espírito sai do corpo, todo espiritual. Então, nós vivemos ao mesmo tempo no físico e no espiritual o tempo todo. Então, na verdade, o futuro é aqui. Quando o futuro chegar, será o presente do futuro. E nós temos que experimentar é aqui agora. E, meus amores, pagando para ver. Fazer igual, agora estou terminando mesmo, fazer igual a Fernão Capelo Gaivota. As gaivotinhas ficavam, ó, na periferia, né? Lembra? Bem na praia, né? A gaivotinha pegando só os peixinhos de cima, o xengozinho que estava sobrenadando, o mortinho, o periférico, né? Mas só que o Fernandes, peraí, eu tenho rasas para ir muito mais longe. E ele o quê? Ele foi buscar a linha do horizonte. E quando ele tentou ir para frente, toda a comunidade foi contra. Mas não, Fernando, você é gaivota. Seu avô não fazia isso, seu pai, o prefeito, o governador, ninguém fazia isso. Sociedade, que o pobrezinho recuava, vinha, até que ele conseguiu avançar e descobriu que lá na frente tinha muita gente fazendo o que ele pensou em fazer. Então, meus amores, treinar a se libertar, deixar para lá, colocar o ódio
na maré de vazante. Todo mundo sabe o que é ódio, não vou teorizar. Todo mundo sabe que é um sentimento desagradável em relação ao outro. E aí a gente esquece que na hora que eu imagino, se eu sinto ódio do outro, eu vivo com ele, porque eu penso nele o tempo todo, meu Deus do céu. Então, o ódio é uma prisão. Por que o Cristo diz para a gente perdoar? Porque ele sabe que ao perdoar eu me liberto. Eu desconecto, eu desconecto. Quando eu odeio, eu me amazio, eu me colo, eu me associo, eu convivo com o outro energeticamente. Em outro momento, em outra circunstância, a gente pode falar dos impactos disso na saúde física. Produção de uma série de elementos no organismo, causando endurecimento das artérias, AVC. Quando a gente desencarna, uma apoplexia, por um momento de raiva, toma uma raiva e desencarna. Observe o efeito somático, né, de um posicionamento imaturo, da ignorância. Então, a gente tem que cada vez mais trabalhar esse papel do espiritismo para nos percebermos, nos vermos e nos situarmos mais com mais leveza, treinando o deixar para lá. Perguntando sempre, olha, isso aqui vai me servir para quê mesmo? O que é que eu ganho espiritualmente com isso? Se não ganho nada, se é só alimentar a vaidade, o orgulho, deixa para lá. Porque os grandes não são orgulhosos. Os grandes são humildes. Os grandes perdoam. Os grandes amam, não odeiam. Os grandes, meus amigos, minhas amigas, não se ofendem. Ah, porque disse que eu sou feio, o problema dele, é a visão dele, me acha bonito, que importa é que eu me acho. Ah, porque ele falou que eu sou isso. É olhar do outro, é a visão do outro. Então, a gente vai treinando para ver tudo como normal. Eu criei um negócio que chama eu trabalho muito com expectativa zero. O que é isso? Né? Tem em minha casa, eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, tenho mãe, tenho pai já desencarnou, mas tenho mãe. Né? Então, eu sempre acho o seguinte, bem, o outro me trata sempre do jeito que o outro pode. Se o outro me trata bem, é porque ele pôde me tratar bem. Se o outro me tratou mal, é porque ele só pode me tratar mal. É o nível dele. E eu me trabalho para compreender. E não exigir do outro que o outro me trate bem quando ele não consegue fazê-lo. O nível dele é me tratar mal. O que eu faço? Tento me esforçar para orar por ele. Aí vai voltar para o Evangelho para reler o capítulo todo. Né? O desafio que é amar os inimigos. É outra história, é outro momento, é outro. Eu ia falar 30 minutos, falei já 38, vou parar, porque senão Alberto vai puxar minha orelha, tá certo? Não puxo não, Luciano. E Aí, aí, Alberto? muito obrigado pelas palavras, palavras que iluminam e esclarecem a nossa razão, né? Muito obrigado, Luciano. Eu creio que a gente ficou bem assim entretido com suas palavras e elas vão servir com certeza para a nossa reflexão. Eu vou passar palavras agora para quem quiser fazer alguma pergunta ou acrescentar algum item. Está aberta a palavra. Fique à Érico já vontade. está ali com o microfone a postos. Vamos, Érico. Fala, Érico. Érico, Boa boa noite, noite, meus Érico. irmãos. Boa É um noite. prazer novamente estar com vocês. Gostaria de elogiar o palestrante, foi muito bem colocado. Mas eu tenho não é um questionamento, eu tenho uma visão no momento assim de que nós estamos todos caminhando para uma humanidade de regeneração e eu consigo, com muita dificuldade, verificar que a lei do amor é exatamente o oposto ao tema de hoje, que é o ódio. E aí, eu gostaria de saber, meu amigo,
Se nós ainda temos muita dificuldade de interpretar a lei do amor, ainda exalamos muito ódio, como que nos tempos atuais o espírita se coloca na condição, nessa dicotomia? Como a gente encontrar o equilíbrio? Érico, olha o caminho, né? O caminho fundamental, né? O estudo para compreender claramente o que é que somos. Falei ainda há pouco, né? Somos filhos de Deus. O Cristo nos disse, o Cristo, né, é o governador espiritual de nossas almas. Eu sempre vou, abrindo parênteses, sempre falo o seguinte, ó, na hora que você abre, nós abrimos a boca e dizemos somos cristãos, tem que pensar algumas vezes antes de dizer que é cristão. Observe. Dizer que o Cristo é o mestre. Olha, se eu falo que o Cristo é o mestre, eu estou dizendo que eu sou o quê? Discípulo dele. Qual é o sonho de quem é discípulo? Se tornar mestre um dia. Como é que o discípulo vai se tornar mestre? Fazendo o que o mestre manda que faz. Então, esse é o primeiro caminho. Compreender que estamos num mundo de provas e expiações, onde há predominância do mal. E compreender isso. Compreender para quê? Para não se deixar absorver pela negatividade e pela energia reinando no mundo. Quer dizer, compreender que o mundo está em dinâmica, em transição. Lembrar-se que é filho de Deus. E que o nosso destino é a perfeição. E que o mestre, eu dizer isso, abre para dizer isso, ele diz o seguinte, olha, nenhuma, numa linguagem pastoril da época, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, ou seja, nenhum de nós vai se perder, por quê? Temos um espírito puro, que chamamos Jesus Cristo, que é o gerente, é o governador responsável por conduzir-nos à perfeição. Então, quaisquer desafios, por mais intensos que nos pareçam, surgem em nossas vidas com o propósito de estimular, incentivar o nosso crescimento espiritual. E eu fecho com o Érico, eu digo para mim o tempo todo, o meu objetivo nesta encarnação é aprender a amar. Se eu sair desta encarnação tendo acrescido algum deltazinho de aprendizagem do amor, eu tive sucesso. Porque tudo mais cabe dentro do amor. Tudo está dentro. Paciência, tolerância, fraternidade, compreensão, só tudo não. Então, e aí nós, com esse entendimento, nós vamos fortalecendo a nossa fé. Outro tema desafiante. Fortalecendo a nossa fé. Há um episódio que vocês conhecem, do Cristo, né? Ele entra no barco com os discípulos, observe. Os discípulos eram discípulos, conviviam com Cristo, pessoalmente, de carne e osso ali mesmo. Entra no barco e o Cristo vai descansar. O tempo muda, está uma tempestade, um mar revolto. O que acontece com os discípulos, lembram-se? Ficam desesperados. Vamos afogar, vamos morrer, vai se acabar, tá tudo. E o Cristo dormindo na dele, não está nem aí, igual a Caetano, tranquilo, sereno, na dele. Aí o pessoal, acorda, acorda, como é que tá? O Cristo falou, amigos, falou pro vento, calma, pro mar, calma. Ou seja, o Cristo acalmou as tempestades.
E mostraram a turminha ali que não tinha fé. Apesar de conviver. Então, lembrar, pessoal, que o Cristo está no processo. Não está, tudo o que acontece, está acontecendo, o Cristo está no leme. Mantemos a confiança, damos o testemunho. O que é testemunho, pessoal? É viver com dignidade. É não entrar no barco da revolta, da ansiedade, da inconstância. Selecionar o que lê, o que ouve, o que escuta. Ter cuidado nas palavras. Diariamente, fazer exercício de meditação, de reflexão, selecionar leituras agradáveis. Para quê? Para você entrar em sintonia com essa enormidade de espíritos que estão aí, buscando conexão com a gente. E aos pouquinhos, tirando o olhar, que é predominantemente no mundo atual, do negativo. Onde nem só vê o negativo e tanta corrupção. Tem tudo isso. A gente não vai fechar os olhos. Mas tem uma perda de pessoas trabalhando para o bem. Nós estamos aqui, estamos fazendo o quê? Imagine, hoje, 7 da noite, terça-feira, estamos aqui buscando aprender a servir, a trabalhar no bem, a evoluir, a se melhorar espiritualmente. Podia ir em qualquer lugar, no bar, vendo novela, e no furdunço, no jogo, mil coisas, tomando uma, sei lá. Porque nós estamos aqui, quer dizer, olha, imagine, né? Só no Brasil nós temos centros espíritas, mais de 17 mil. Imagine, né? Com as pessoas, com atendimento, e não só o espírita, né? Você vê muita gente que é religioso de verdade. A maioria não é religioso mesmo, é de religião de fachada, é para ganhar dinheiro, é para ficar rico, as religiões agora são instrumentos de bem materiais, né? Mas, no meio dessa seara toda, né? Separa o joio do trigo, você tem muita gente buscando espiritual. O que importa? O que importa é a espiritualidade. Então, meu amigo, é manter o pensamento positivo. Lembrar, eu sou filho de Deus, né? O Cristo delegou neste planeta, aliás, Deus delegou nesse planeta o Cristo para governar, conduzir a evolução. Então, fico tranquilo. Todos nós, sem exceção, temos o anjo de guarda. A anjo de guarda, na linguagem de Kardec da época, é o espírito superior, numa ordem acima da nossa, que participou do processo da nossa encarnação. Antes de eu nascer, lá em 1951, em Cabo Sul, né, esse espírito orientou quem é seu pai, foi ver o pai, foi ver minha mãe, aproximou, deu condição, arrumou meu corpo para ser assim, assim, assado. E durante a vida, acompanha toda a minha experiência. E me dando agora eu preciso entrar em sintonia com ele. Porque o superior não interfere em nossa vida se não for autorizado. Como é que eu autorizo, pessoal? Com a prece, com a entrega. Olha, a gente lê o Pai Nosso, às vezes, com certo descuido. Eu sempre falo, bem, de primeiro lugar, Pai Nosso. A abertura. Olha, se o Pai é nosso, é meu e é do outro. Se é meu e é do outro, o que é que eu sou do outro? Se o pai é o meu, eu sou irmão. Então, se eu não olhar o outro como irmão, não me esforçar para tratá-lo como irmão, meu Pai Nosso, meus anjos, tem pouca importância. Lá na frente eu falo, ó, falando com Deus, olha, seja feita a vossa vontade. Eu estou dizendo a Deus que eu estou abrindo mão da minha vontade, do meu livre-arbítrio, para que se manifeste em mim a vontade dele. É uma escolha. Eu não estou abrindo mão do meu livre-arbítrio, estou usando ele para escolher uma vontade maior do que a minha. Porque eu, Luciano, posso me prejudicar. Não deve me prejudicar. Mas Deus é incapaz, por ser Deus, me prejudicar. Então eu digo,
Em vez de acontecer a minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Aí eu me entrego. Quando eu me entrego, só pode acontecer o melhor. Piedade, sua vez. Boa noite, Luciano. Muito bom lhe ver. Me permita só uma colocação, Piedade. Eu, Não. como todos sabem, eu tenho Não, Evangelho no pois Lar, 21 horas do dia de hoje. Então, faltam apenas 5 minutos, eu vou pedir licença para me retirar, mas dentro de uns 20, 30 minutos eu retornarei, se vocês ainda estiverem aí. Inclusive, você, Luciano, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, mas devido ao tempo, fica para outra oportunidade. Tá bom, Érico. Obrigado. Não faltará. Prazer em encontrá-lo. Um abraço, meu amigo. Obrigado também. No seu lar. Piedade, meu irmão, é com você agora. Quanto tempo que eu não lhe vejo, hein? É prazer revê-lo. Coisa boa. Você não mudou, não. Continua com a mesma cara. Meu amigo, você assistiu o filme Ghost, não assistiu? Assisti, sim, mais uma vez. Tem uma passagem ali, você falando sobre ódio, né? Onde o obcecado lá do metrô, né? Diz que o metrô é dele, que tem raiva de todo mundo que usa o metrô, que usa o espaço. E eles se encontram ali, né? Não me lembro o nome do outro personagem, é o personagem principal. E esse percebe que o maluco do metrô, digamos assim, chuta lata, chuta tampa, chuta lixeira. E ele, quando esteve na casa da moça que ele namorava, a esposa antes de falecer, de desencarnar, já foi lá e tenta socar o amigo que está traindo ele, tenta fazer alguma forma de para perceber a presença dele e não consegue. Então ele pergunta ao maluco do metrô, né, como é que você consegue chutar as latas? E ele diz, é preciso que você bote muita força no que você quer fazer. Ele vai treinando e consegue chutar lata. Sendo que o maluco do metrô bota muita força num sentimento de ódio e consegue esse fenômeno de chutar lata, de fazer efeitos materiais. O outro, quando percebe isso, bota muita força no sentimento de amor e consegue mover aquela moeda, né? Fazer aquela moeda se movimentar, onde ela percebe a presença dele. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: é a mesma força que move os dois sentimentos? Não tem a menor dúvida. É a mesma força. A diferença é para onde a gente direciona. Que é a força do espírito, meu anjo. Rapaz, se no dia que a gente tomar juízo, tomar juízo e usar o nosso potencial, nós fazemos milagres. O Cristo disse, ó, vocês podem fazer muito mais do que eu faço. O problema é que você não tem fé. Eles, ó, tiverem fé, tamanho do grande mostarda, pode mexer montanhas. Claro, uma montanha é uma linguagem simbólica. E o problema é que a gente, meu Deus do céu, é como falou um pensador lá francês, tudo é morna, né? Precisa ficar ardente, né? Quando for ardente, a gente vai conseguir fazer. Sabe por quê? Nós somos espíritos. Nós temos possibilidades fantásticas, só que a gente não usa. E além do mais, viu, Piedade? O mundo onde a gente vive, está dizendo o tempo todo que a gente não pode. Que o mundo quer que a gente possa comprar o que o mundo quer vender, galera. Olha, você tem que se situar. Olha, qual o modelo de sociedade nossa? Materialista. Observe, o discurso é espiritualista. No Brasil, 92,5% do povo, população, é religiosa. No mundo, não é um pouco menor, mas é 88,5%, ou seja, de cada 100 habitantes do planeta, 89 diz que tem religião. No Brasil, de cada 100, 92. No entanto, cadê a religião na sociedade? Cadê a espiritualidade sendo vivida? É esse o desafio. Então, a gente precisa ser ardente no sentido que a gente nos desafiar. Porque, meus amores, ó, enquanto tiver tudo fácil, nós estamos repetindo a encarnação anterior. Olha o que eu estou dizendo. É muito mais fácil fazer o que eu já sei. Claro. Se eu está tudo muito tranquilo, sem desafios, eu estou mesmo onde eu não sei.
Eu tenho que tentar, né? Eu vou tentar perdoar. Eu estou com a raiva de Albérico. Se eu pudesse arrancar o pescoço dele, mas não vou arrancar. Não vou arrancar. Quer dizer, aí tem que se trabalhar. Aí a gente cresce mesmo. Quando a gente faz isso, pessoal, a gente tem conexão com espíritos amigos que querem que a gente evolua. A gente acaba arrumando força para fazer o que a gente quer e pegar muito bem, para o bem ou para o mal. Então, quando você tem uma ideia boa, você passa a entrar em sintonia com todo mundo que tem aquela ideia. Você fortalece. Aí você constrói o império. Fala, Jacira, agora a sua vez, que botou o microfone ali para pipi. Não, Jacira, era isso mesmo que eu ia dizer. A gente não consegue, como eu disse sexta-feira no nosso encontro, não foi, Alberto? A gente não consegue porque, infelizmente, mesmo sabendo de tudo isso que você disse, Luciano, nós ainda vivemos sobre o jugo do que a Igreja Católica, eu vou falar da Católica porque é a mais antiga, colocou em nossa mente durante todo esse tempo, que nós somos limitados, que nós somos pecadores, que nós não podemos, porque nós estamos na carne, nós não podemos coisa não. Enquanto, como você colocou muito bem, enquanto Cristo disse, vós sois deuses, podem fazer até mais do que eu faço. Mas disso a gente não mentalizou, a gente só mentaliza a parte negativa, né? Você não pode, você é de carne e osso, você é pecador, você não consegue, você é limitado, né? E isso é uma coisa que vem há milênios sendo colocado em nossa cabeça. Infelizmente, a gente traz isso muito vivo ainda na nossa consciência. Quando a gente se liberta disso,